Tarde, Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, e hoje quero-vos trazer aqui um novo tema que acho que é muito importante trazermos. Algo que pode ser um pouco fora da caixa, mas que sei que muita gente se vai identificar porque é um tema que pouca gente fala e que pouca gente de certa forma dá uma ordem, uma compreensão ou explicação sobre o que é que está a acontecer de algo que não pode ser considerado como sendo normal. E neste caso estamos a falar de uma sensação, de um sentimento, de um relato, de uma espécie de uma indagação que muita gente tem relativamente ao seu próprio futuro. Isto é, nós por vezes não estamos acostumados a pensar verdadeiramente neste tema porque vivemos numa sociedade talvez um pouco individualista, hedónica, e por vezes nós não criamos este espaço de reflexão nas famílias ou com os nossos filhos ou com os nossos amigos sobre o que é o teu futuro ou como é que vai ser o futuro. No entanto, eu pela minha prática, quando vejo aqui em consulta, vejo que muita gente partilha este tema com alguma angústia e com alguma ansiedade, que acho que é bastante legítima a pessoa sentir relativamente ao fato de não conseguir imaginar o futuro, sentir-se que o futuro dela está bloqueado, ou que quando imagino o meu futuro, a minha vida daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, não consigo imaginar como é que ela vai ser. E sim, por um lado, nós não conseguimos prever o nosso futuro de certa forma, não é? Mas podemos construí-lo, podemos imaginá-lo. É natural nós criarmos objetivos para os nossos desejos, não é? No entanto, por vezes há muita angústia que muita gente sente em relação a isto, por fato de não conseguir imaginar o futuro. E o curioso é que, pelo menos aqui no trabalho que eu tenho feito, não é, em psicoterapia somática, eu constato que este tema de medo futuro, ou posso dizer a falta de fé, é um tema que é mais comum nos homens do que nas mulheres. Talvez porque se espera mais que o homem seja mais proativo em relação à vida. Isto pode ser às vezes uma questão de género, às vezes de identidade de género, mas independentemente de tudo, muito possivelmente os homens têm mais prevalências relativamente a este tipo de medo ou este tipo de bloqueio em relação ao futuro. Outra coisa também é que muitas pessoas não falam isto na psicologia também e desvalorizam, porque a pessoa quando fala de medo futuro é porque a pessoa sente alguma ansiedade ou porque sente problemas de autoestima, autoconfiança. Mas isto é muito mais do que isso, é muito mais do que realmente simplesmente só nós criamos esses pequenos rótulos que muita gente às vezes dá para explicar certas coisas que são bem mais complexas e podem ser estudadas de uma forma séria. Daí eu tive a necessidade de associar este medo do futuro ao bloqueio ao futuro, ou falta de fé, a uma síndrome que eu chamo síndrome de pai ausente. Mas antes de explicar como é que a síndrome de pai ausente pode estar relacionada com esta questão do futuro e do medo do futuro, ou bloqueio de imaginar o futuro, ou também chamada procrastinação também, primeiro preciso de partilhar quais são os sintomas que a pessoa tem relativamente a esta síndrome de pai ausente. E um dos sintomas é o medo do futuro. E esse sintoma pode estar dividido em duas classes. Ora, esse medo futuro pode estar expresso na vida da pessoa de uma forma passiva, isto é, quando a pessoa tem esse medo, por norma, não é? Que surge sempre uma espécie de uma angústia pelo futuro, ela pode surgir de uma forma através de uma sensação de procrastinação constante, uma sensação de indulgência, de cansaço, de desmotivação, de colapso energético, de falta de ânimo, de falta de vitalidade. Por exemplo, alguém que decide, por exemplo, estamos a imaginar um jovem ou uma jovem na sua fase adulta, em que os pais pedem para pensar no futuro e se apresentar estes sintomas, que normalmente as pessoas dizem que é de preguiça, que normalmente é logo a primeira resposta que dão, muito possivelmente a pessoa está a viver este medo do futuro, este bloqueio pelo futuro na sua fase passiva. E podemos encontrar muitos casos, sobretudo nos jovens adolescentes, no qual eles são empurrados para a vida adulta e são empurrados para a construção do seu futuro.
E também existe a vertente mais ativa deste medo. E na vertente mais ativa deste medo já é uma vertente que já não é tão valorizada e que passa muito disfarçada na nossa sociedade, porque por vezes as pessoas que são hiperprodutivas ou hiperorganizadas são tidas como valiosas, como materiais de instrumentos de produção muito úteis nas suas empresas. Mas por vezes este medo pelo futuro pode-se apresentar na forma ativa, no sentido da pessoa sentir um medo em relação ao futuro e ativar muita ansiedade. Ou seja, por norma a pessoa sente-se constantemente em ansiedade, há uma predisposição também a desenvolver síndrome de exaustão emocional, a pessoa está sempre numa constante sensação de ataque ou fuga, em que procura sempre controlar as coisas que estão à sua volta, procurar controlar a sua agenda, procurar controlar todos os fatores inesperados e cria muitas expectativas em relação ao futuro. Ou seja, pessoas que têm este síndrome de pai ausente ou este medo de futuro também, por norma pode apresentar isto de uma forma ativa, que é também realmente também angustiante. E por vezes essa ativação é nada mais uma reação a esse medo. Porque quando o nosso sistema nervoso autónomo sente esse medo pelo futuro, ou sente de certa forma essa falta de fé pelo futuro, vai procurar reagir para controlar, para evitar ao máximo que algo de mal possa acontecer no futuro. Isto é, a pessoa está num estado mais angustiante, ativo, e pode levar muitas vezes a um esgotamento cerebral, ou um esgotamento nervoso, um esgotamento somático também, através, por exemplo, de sistemas osteoarticulares ou outros problemas de saúde que também podem estar relacionados também com este medo pelo futuro. Então aqui podemos talvez perceber que ambos os sintomas, na vertente passiva como na vertente ativa, são efeitos deste medo pelo futuro. Ambos estão exatamente no mesmo processo, só que de expressões diferentes. E agora vamos aqui à causa, à etiologia. E esta parte que acho que é a parte mais importante e que é a parte que eu quero oferecer aqui uma visão muito interessante relativamente a este tema. E aqui chamo de síndrome de pai ausente. Isto é, nós na nossa infância temos duas referências centrais. Temos a nossa referência da nossa mamã, da mãe, e temos a referência do papá e do pai. A referência positiva da mãe, normalmente quando a mãe nos está com uma referência saudável, a mãe representa o quê? A boa integração desta referência da função materna nos permite nós estarmos em contacto com o amor, com a empatia, com a compaixão, com a sensação de segurança, apoio e aconchego. A mãe está associada a tudo o que é sensação de lar, ninho e útero. Ou seja, está relacionado com aquilo que é conhecido dentro de nós. Daquilo onde nós sentimos que é um ambiente de autorregulação e de segurança e de descanso. Por sua vez, a função paterna tem uma função complementar. A função paterna é uma função, por norma, é mais ativada na fase de desenvolvimento da criança. E a função da função paterna é responsável pela ação, pela criação, pelo entusiasmo, para ir em direção a novos projetos, ou seja, é o pai que empurra o filho ou a filha para fora da casa. É o pai que cria aquela sensação de confiança pelo mundo, em que diz que ir para o desconhecido é bom. Se experimentares ir para o desconhecido, eu estou aqui ao teu lado e podes ter fé que tudo vai correr bem. É uma sensação de segurança perante uma figura de autoridade que nos dá como uma referência para ir para um lugar diferente. E quando há uma referência positiva em relação ao pai, esse ato de sair do desconhecido, de sair do conhecido e passar para o desconhecido, é um ato que normalmente leva a curiosidade, entusiasmo e criatividade. Teoricamente, o pai representa como se fosse o sol da nossa vida, que normalmente está relacionado também com a figura arquétipa da religião, que é o Pai Nosso, que normalmente em todas as religiões monoteístas o pai representa sempre a figura de sol também, daí também a religião nos leva também à criação da fé, e tudo se resume nessa primeira referência que nós temos na nossa infância, ou seja, a nossa referência matriz, que é a referência biológica, que é a referência do pai. Daí é que é importante nós percebermos qual é a relação que a nossa criança interior, a nossa infância, teve com o pai.
E dessa forma o bloqueio ou o medo futuro pode estar relacionado com a chamada figura de pai ausente. E o pai ausente não é só um pai ausente em termos físicos ou emocionais. Não é só o fato de uma criança, por exemplo, ter perdido o pai por morte ou, de certa forma, por separação, divórcio, ou simplesmente o pai teve que emigrar para ir para outro país, ou se não tinha um trabalho em que só voltava poucas vezes a casa. Não é só nesse sentido. O pai ausente, emocionalmente ausente ou fisicamente ausente, leva um bloqueio nas suprarrenais da criança. A criança que não tem essa figura presente torna-se uma criança mais presa à mãe, mais presa ao conhecido, mais presa àquele amor que a mãe necessita dar, mas que ao fim e ao cabo ela fica acorrentada nesse lugar. Daí é que no futuro, quando a criança procura assumir os seus projetos, ela vai entrar em colapso, não vai conseguir sustentar essa energia porque houve uma ausência dessa função paterna. Por sua vez, pode acontecer o oposto. Às vezes pode acontecer existir um pai, digamos, ausente, mas de uma forma diferente. Ou seja, é um pai extremamente presente, que na sua essência também ele está ausente. E um pai extremamente presente é um pai autoritário. É um pai agressivo, um pai castrador, um pai que implica muitas regras e procura sempre roubar a autonomia e a confiança da criança para assumir a sua própria autoritarismo em casa. Por isso pode acontecer uma figura às vezes mais machista, mais egoica, e pode acontecer que a criança se torne assustada em relação ao futuro. Então, neste caso, a criança fica presa a essa figura do pai. E isso pode ter consequências. Porque uma criança, depois, quando cresce, torna-se adulto, quando imagina o futuro, ela vai imaginar que o futuro é perigoso. Ela vai imaginar que ela quer ir partir para as coisas, mas vai estar sempre no controle. Ela precisa estar sempre no domínio. Ela não pode vacilar. Porque se ela vacilar, ela pode ser castigada, ela pode ter um perigo. Daí é que também esta parte da figura ausente do pai também influencia bastante este medo. E quando nós temos esta referência máxima da nossa infância em relação ao pai e que esta referência está de certa forma bloqueada, quando somos adultos e nós vamos assumir as nossas funções vitais, as nossas funções quer masculina, quer feminina, neste caso é uma função yang masculina, automaticamente pode-se apresentar sob a forma de um sintoma de medo futuro ou a sensação de falta de fé. Porque a fé simbolicamente representa a esperança, o sol, a confiança no amanhã, aquela sensação que não se pode falsear. Ela terá que ser libertada dentro de nós. Daí é que, neste caso, em termos psicoterapêuticos, fazer este trabalho interno na figura com o pai, através da criança interior, é fundamental. Por vezes é necessário nós tocarmos neste tema de modo a perceber que talvez essa criança viveu trauma em relação a este aspecto, em relação ao pai, ou simplesmente ela vai necessitar de uma espécie de um diálogo transacional da criança interior com o seu pai, de modo a poder integrar esta informação dentro dela, de modo com que esta verdade emocional seja integrada e libertar essa figura que de certa forma ficou deturpada no inconsciente. É muito importante nós fazermos estas associações, porque ao fazermos esta limpeza, ou esta libertação, ou esta integração, quando nós depois decidirmos abrir-nos à vida, ao futuro, essa função, essa energia, esse entusiasmo já vai de um lugar completamente diferente. Porque realmente ir a este ponto essencial da figura do pai, da criança interior, pode ser uma chave de cura e de superação muito grande. Espero que este vídeo tenha sido útil. Esta informação é uma informação diferente. Por favor, se tiverem alguma dúvida, contestar, questionar, sejam livres de fazer. Isto não é praticamente uma informação que é um facto, mas eu vejo que é uma constatação através da minha prática. E alguma informação basta pedir, eu estarei cá e veremos-nos brevemente. Obrigado e até já.